Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus Ministério Kairos. Hoje estamos distantes, infelizmente, mas é por pouquíssimo tempo. Domingo que vem nós já estaremos juntos. Eu sou Avelino Ferreira e serei o professor dessa lição, a penúltima lição desse trimestre da publicação da CPAD. Vamos falar sobre o nosso rei Josias. Pega o seu café, pega a sua lição, levanta desse sofá e acorda, porque está na hora de aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Vamos começar a nossa lição de hoje, ainda falando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Mais especificamente, estudaremos o rei Josias, dividido nas 3 sessões. Josias prepara o templo, a renovação do pacto com o Senhor e a celebração da Páscoa. O nosso texto áureo diz o seguinte: Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã e o leu. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. É a nossa verdade prática. O texto áureo, ele é muito longo, então eu não farei a leitura dele completa aqui. Eu recomendo muito mesmo que você faça essa leitura durante o seu tempo, porque ele é fundamental para introspectar essa lição. E a gente precisa refletir sobre aquilo que está na palavra de Deus. Como aparecem várias coisas ao longo dessa lição, então eu não lerei, mas você deve ler sim o nosso texto áureo. O ponto central da lição é: não importa o quão distante estamos de Deus, sempre podemos nos aproximar. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma breve introdução que é necessária para que a gente compreenda exatamente o que queremos falar sobre o rei Josias. Recapitulando, nós temos 3 reis de Israel, reinado conjunto. Israel e Judá são um único país. Nós temos Saul, é o primeiro rei, Davi, o segundo rei, e Salomão é o terceiro e último rei de Israel unificada. Temos ali aquela dissensão entre Roboão e Jeroboão. Então o reino se divide. O reino do sul, que será feito chamado também de reino de Judá, e o reino do norte, que continuará sendo chamado como reino de Israel. Também, algumas das vezes, você pode vê-lo também chamado como reino de Efraim, porque esta era a maior tribo que ficou lá naquele reino, certo? No reino do norte, nós já estudamos aqui, nas nossas lições, eles já foram para o exílio. Foram 19 reis, todos reis ruins, reis malvados. E no reino do sul, nós tivemos 20 reis. Porém, eles alternaram entre reis que foram bons e reis que foram ruins. Aqui a gente tem uma visão um pouco melhor sobre a duração desse reino. Você pode dizer assim, mas 19 e 20, eles tiveram mais ou menos a mesma duração entre eles. Mas, na verdade, não foi exatamente assim, porque a gente pode reparar aqui, que no reino do sul, onde tem aqui Roboão, onde ficou o reino de Judá, o reinado durava mais. Tá? Pode reparar aqui que o reinado deles, no geral, acabava durando mais do que os reinados do reino de Israel. Tá? Porque justamente houve essa alternância entre reis bons e reis ruins. Vamos falar especificamente do nosso rei Josias, que também é considerado o último rei bom do reino de Judá. Vamos fazer uma recapitulação sobre os reis fiéis e infiéis a Deus no reino do sul, o reino de Judá. Quando aparecer esse quadrado vermelho, é um rei que foi totalmente infiel. O amarelo é um rei parcialmente fiel. Claro que se você ser parcialmente fiel, significa que você, no fundo, foi infiel, certo?
Não existe parcialmente fiel. Mas a gente classifica assim, porque o rei teve uma boa jornada, mas o pecado acabou pegando ele ou no final do reinado ou durante o reinado. E os reis verdes são os reis que foram fiéis a Deus durante seu reinado. Então aqui a gente tem uma ideia, mais ou menos um mapa dos reis, todos eles aqui colocando também a ordem, né, quando eles serviram, né, quanto tempo deles de reinado. E aqui cada um deles a gente percebe uma predominância, mesmo no reino de Judá, de reis infiéis, ou seja, aqueles que foram contrários à vontade de Deus, certo? Então, nós temos aqui, para pegar mais especificamente, eu quero falar sobre Josias. Josias aparece aqui, ó. Ele é neto de Manassés, né, filho de Amon, né? Tá aqui então Josias. Pegando aqui o que está escrito lá na nossa lição. Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reino a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Pegando aqui, por que tem essa história de acharam o livro da lei? O que é essa história de acharam o livro da lei? Quando a gente pega a história de Josias, a gente tem que olhar um pouquinho para trás o que aconteceu antes de Josias ter chegado ao trono. Tínhamos um rei Ezequias, que nós também estudamos eles aqui nas nossas lições de escola bíblica, né? E na sequência dele veio Manassés. Manassés foi o rei mais longevo, que reinou por mais tempo no reino do sul. Porém, também é considerado o pior rei de Judá. É um dos mais infiéis, daqueles que mais praticou injustiça e mais praticou idolatria em toda Judá. Porém, no finalzinho ali do reinado dele, ele tem um encontro com Deus que acaba poupando ele de uma certa situação. Ou seja, ele consegue enxergar a revelação de Deus, mesmo sendo o pior dos piores reis de Israel. Na sequência vem Amon, né? Amon assume o trono de Israel, também ele vem, né, ali na linhagem ali do pai dele, e acaba que ele é morto, né? E Josias, então, vai assumir o reino com apenas 8 anos de idade, literalmente uma criança. E nesses 57 anos de reinado, entre Manassés e Amon, a gente tem uma perda de Israel com a sua identidade. Ali começou a ter uma falta de adoração a Deus. Começaram a adorar outros ídolos. Começaram a contaminar o templo com adoração a deuses falsos. O templo foi abandonado, ele foi largado, simplesmente abandonado. A fé em Yahvé, a fé no nosso Deus, foi perdida por causa do pecado cometidos por Manassés e Amon. Ou seja, 57 anos depois, né, ou seja, estamos falando aí, pega mais ou menos ali ele com 8 anos, o templo já estava numa situação literalmente deplorável. Sabe aquele quartinho da bagunça que você tem na sua casa? Todo mundo tem um quartinho da bagunça. Era mais ou menos o estado do templo de Deus, o templo que tinha sido erguido para o Deus de Israel. Toda vez que a gente vê o Antigo Testamento, toda vez que a gente lê a Bíblia, toda vez que a gente estuda na escola bíblica dominical, a gente não pode ficar simplesmente parado pensando no que isso quis dizer aquela época, no que aquilo ficou lá para trás. A gente estuda a história olhando para como ela se aplica nos nossos dias de hoje. Se 57 anos depois aquele templo estava totalmente abandonado, o que isso diz para mim e para você? Se nós entrarmos no mesmo problema que Judá caiu, falta de adoração a Deus, a gente abandonar o templo, que é o nosso corpo, que é abandonar a leitura da palavra,
abandonar a comunhão entre os irmãos, abandonar o estudo da palavra, abandonar a reflexão da palavra, o nosso templo, que é aqui a casa do Espírito Santo, também será abandonada. E ficará pior ainda, ficará bagunçada. Porque não fica vazia. Infelizmente, a nossa mente ela não fica vazia. Se a gente não ocupa ela com as coisas de Deus, fatalmente Satanás vai fazer morada dela. E, obviamente, a fé será perdida. Vamos agora ao tópico 1. Josias repara o templo. Subtópico 1. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Josias provavelmente era um rei que estava sendo tutorado, ou seja, estava sendo ensinado por verdadeiros servos do Senhor. Então ele manda esses servos do Senhor irem ao templo para repará-lo, ou seja, pegar, tirar aquela bagunça, limpar, realmente arrumar o templo, afinal, aquele era o templo de Deus. E a nossa lição diz o seguinte: com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Meu amigo, minha amiga, imagina a situação desse templo para eles não terem ideia de onde estava o livro da lei. Talvez, pode ser, que eles nem se lembrassem que existia um livro da lei. Então era a perversidade que tinha dominado o povo de Judá naqueles últimos 2 reinados, que a coisa estava tão largada, que não se encontrava ali o livro da vida. Mal comparando, é como se a gente tivesse uma Bíblia, né? A Bíblia tivesse ficado largada na igreja, passado algumas gerações ali, as pessoas nem lembrassem que a Bíblia existia, e um dia alguém vai lá organizar o templo e fala: opa! O que é isso aqui? Olha, é a Bíblia, essa aqui é a palavra de Deus. Mal comparando, é como se fosse isso. Tá? Lembrando que, olhando para um ponto de vista histórico, por que as outras pessoas não tinham os livros da lei? Não era tão simples e tão fácil como nós hoje temos a facilidade de ter o livro impresso da Bíblia, certo? Eles tinham, e essa imagem traz muito bem aqui, eles tinham esses rolos, certo? Eram rolos que eram guardados já lá no templo. Era uma coisa muito cara de se produzir, era uma coisa muito difícil de você manusear, e era uma coisa muito difícil de você ter. O papiro, o papel, era algo extremamente caro que pouquíssimas pessoas poderiam ter. Então, nada mais justo do que esses papéis, que essa letra da lei, ficasse apenas guardada no templo. Beleza? Continuando aqui nossa lição, por este relato, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar, não apenas pelo livro sagrado, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. Ou seja, o próprio sumo sacerdote não sabia onde é que estava o livro da lei. E mais uma vez a gente tem que pegar isso que foi a história de Josias, as histórias de Judá, e trazer para os dias de hoje. A pergunta que eu faço para você é: quem é o sacerdote hoje? Se eu tivesse que perguntar aí, eu estou na sua casa, muito obrigado por me receber, mas eu estou aí na sua casa, e se eu tiver que perguntar para você, quem é o sacerdote nos dias de hoje? A própria Bíblia nos responde: vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, eu e você somos sacerdotes. Se eu e você somos sacerdotes, então quem deve zelar pela palavra de Deus? Vamos lá, pode, responde aí no chat. Responde no chat. Se eu sou o sacerdote, se você é o sacerdote, quem deve zelar pela palavra de Deus? Vai, respondendo. Vai, ó, dou-lhe uma, dou-lhe duas, estou vendo aqui, hein? Estou vendo aqui você respondendo. Dou-lhe 3. Eu e você. Somos eu e você que devemos zelar pela palavra de Deus. Não só por guardar ela, mas também por
proclamá-la para toda a criatura nessa terra. Guardo nos corações as tuas palavras para não pecar contra ti, diz a palavra do nosso Deus, lá no livro de Salmos, Salmo de número 119, verso 11. Guardo no coração essa palavra de Deus, que acima de tudo me dá vida, e acima de tudo essa vida em abundância. Subtópico 2. O rei rasgou suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou imediatamente ao rei Josias, segundo livro de Reis, 22:10. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo que não tardou em rasgar as suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. E aqui a gente tem que falar sobre uma coisa importante: assumir a culpa. A gente tem que aprender a assumir a culpa, as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. Todos, sem exceção, são livres para cometer qualquer pecado que deseja. Você é livre para cometer o pecado que você deseja, eu sou livre para cometer o pecado que eu desejo. Mas uma coisa é certa: jamais seremos livres para escolher as consequências do nosso pecado. E cabe ao cristão assumir a culpa pelos seus erros. Vamos ver um exemplo aqui de um pequeno episódio, né? Onde as pessoas não assumiram a culpa pelos seus pecados. E até hoje nós pagamos o preço por isso. É o famoso, né, lá Gênesis 3, né, a queda, o capítulo mais triste da Bíblia, onde tem a queda do homem. Lembra o que aconteceu lá? A serpente fala para Eva comer o fruto da vida, né? A Eva come porque afinal ela seria como Deus, né? Acha gostoso, convida Adão, Adão também come, e aí Deus chega e pergunta assim: Adão, onde é que você está? E Adão fica ali com vergonha, porque ele percebe que ele está nu, e ele não queria ficar nu diante de Deus, ou seja, a maldade já tinha entrado nele. Ele já sabia que aquilo ali era uma coisa que devia ser escondida, a nudez, tanto dele quanto de Eva. E aí ele fala para Deus: Deus, olha, eu não quis te atender porque eu estava nu. Então Deus pergunta para Adão: quem te mostrou que estava nu? Por acaso comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E aí Adão, meu filho Adão, ele assumiu a culpa, gente? Sim ou não? Adão assumiu a culpa? Escreve aí no chat. Escreveu? Escreveu? Tô vendo, hein? Conferindo. Adão não assumiu a culpa. O que Adão fez? Olha, Senhor, a mulher que tu me destes foi ela, né? A mulher que tu me deste, Deus. Então a culpa não tem como ser minha. Não fui eu que comi, foi a mulher que me ofereceu. E ó, quem me deu a mulher foi o Senhor. Eu estou isento. Aí a mulher, por sua vez, também não ficou com a culpa, né? Ela falou: olha, não fui eu, a culpa não é minha. Foi essa serpente aí. Foi a serpente que me enganou e eu comi. Livres para cometer o pecado como quiserem, como eles quiseram cometer. Não serão livres para escolher as consequências. Visto que o pecado entrou no homem e na mulher, então, a partir daquele momento, eles não poderiam estar com os santos dos santos. Para não serem fulminados, eles tiveram que ser expulsos do paraíso, certo? Na vida cristã, assumir a culpa pelos nossos erros, e até mesmo erros de outros, né, filhos, pais, esposas, maridos, não é algo opcional, algo que eu posso fazer se eu tiver vontade. É fundamental, como diriam aí os eruditos, sine qua non, sem qual não, certo? Eu tenho que fazer. Eu errei, eu tenho que assumir a culpa
do erro. Isso gera uma confiança no relacionamento. Vou contar um caso pessoal de um problema que eu passei alguns anos atrás. Eu estava trabalhando e realmente tinha sido uma semana muito atribulada, tanto da parte familiar quanto também da parte profissional. E aí, né, eu estava assim, literalmente envolto num problemaço lá para resolver. E aí, trabalhando, chegou um colega, né, de um outro time lá, de uma outra sala, inclusive, e foi falar alguma coisa comigo, que por eu estar naquele momento ali de total, né, ali, literalmente ali na ponta da faca, como a gente costuma dizer, eu tratei ele muito mal. Não lembro exatamente quais foram as frases que eu usei, mas foi algo tipo, cara, sai daqui, pelo amor de Deus. Pô, tem mais o que fazer. E aí depois, cara, passou no mesmo dia isso. Fiquei assim, caraca, bicho, pô, o que o cara tem a ver com isso, né? Ele veio aqui para resolver um problema, sei lá que problema é, e eu tratei ele desse jeito, né? E aí eu demorei porque pedir desculpa nunca é fácil. Por isso que a gente sempre tem que refletir antes, né? Porque a desculpa é sempre um momento mais pesado para ser feito. Mas aí eu parei, refleti, cara, quer saber? Vou lá pedir desculpas. Saí da minha sala, fui até a sala dele, falei, cara, me desculpa, te tratei muito mal, eu não devia ter feito, eu tô com problemas para resolver, inclusive aqui no trabalho, e acabei, né, dando vazão a coisas que eu não deveria ter dado. Né? E ele tava até, assim, com os olhos marejados, né, tipo, não, cara, pô, obrigado, você pediu desculpas, coisa e tal, e hoje a gente continua tendo um relacionamento muito bom por causa dos desculpas. Então é sempre importante pedir perdão, pedir desculpas pelos erros. Assumir que errou e pedir desculpa. 3 passos para você fazer isso. Primeira coisa, peça perdão a Deus. Principalmente você, meu amigo cristão, minha amiga cristã. Você é representante de Deus onde quer que você esteja. Então, quando você peca, as pessoas enxergam como se fosse o Deus frágil. Você é fraco, mas as pessoas não sabem que o seu Deus não falha. Elas olham para você e veem a sua falha. Então, por elas terem visto uma falha de Deus que vê através de você, a primeira coisa que você deve fazer é pedir perdão a Deus. Porque você meio que quebrou aquela imagem que se tinha do cristão no seu trabalho, nos seus amigos, no seu colégio, na sua faculdade, onde quer que tenha acontecido o problema. Segunda coisa, e de cara, não é a mais fácil, é ir lá, se levantar de onde você estiver e pedir perdão à pessoa ofendida. Não adianta, não, eu vou fazer uma oração aqui e vou pedir perdão só a Deus. Cara, muito bom, né? Show de bola. Pedir perdão a Deus é o primeiro passo, mas não é o passo único. O segundo passo é se levantar e ir lá falar com a pessoa, olha, me perdoa porque eu fiz isso e eu não deveria ter feito. Terceira coisa, se for os casos, reparar os danos. Se causou algum dano, né, pode ser um dano emocional, mas também pode ser um dano material, vai ter que reparar os danos que foram causados. Lembre-se, você é um embaixador de Cristo nessa terra. Então as pessoas vão enxergar Cristo através de você. Não adianta você só, por exemplo, sei lá, quebrei alguma coisa na casa de um tio meu. Né? Eu tenho que reparar isso. Eu tenho que colocar à disposição para o reparo do que eu quebrei. Senão, o que vai adiantar? Pô, fulano veio aqui, pediu desculpas, quebrou aqui um vaso e ficou por isso mesmo. Entendeu? Então a gente tem que estar sempre preocupado em dar um bom testemunho. E a quarta coisa, que não é bem a questão dos danos, mas é mais uma dica, é para que a gente cuide para que a coisa não se repita. Então, eu sou uma pessoa muito raivosa, eu não aguento levar desaforo para casa. Ore ao Senhor. Pensa 200.000 vezes. Se é um local onde você tem facilidade para acabar ali dando vazão ao seu velho homem, sua velha mulher, prefira não ir. Tá? Porque a gente tem que tomar muito cuidado. Somos embaixadores de Cristo e temos que assumir as culpas pelos nossos erros. O melhor de tudo é que a gente sequer erre. E tem outra coisa interessante na história de Josias, que ele assume o problema, ele assume o erro, e ele tem essa imagem que aparece aqui pra gente, ele rasgando as suas vestes, né? E rasgar as vestes era algo muito importante
para o judeu, né, na antiguidade. Era um sinal que ali havia uma grande angústia acontecendo naquele momento. Normalmente, né, a gente vai ver se rasgar as vestes em situações de luto, quando morre alguém. Então, peguei aqui alguns exemplos. Lembrando sempre que os slides estão aqui na descrição. Tô olhando daqui, ó. Daqui dá para ver o link para você baixar os slides. Então, por exemplo, um exemplo de luto, né, quando rasgaram as vestes por luto. Jacó, quando soube da morte de José. A morte ali, entre aspas, porque José não tinha morrido de fato. Mas ele recebeu a notícia da morte, ele entrou em luto, rasgou suas vestes. Quando eram recebidas notícias ruins, né, Ezequias, quando Rabsaqué, né, que era da Síria, ameaçou que ia invadir ali o reino de Judá. Ezequias também era um dos reis bons, lembra? Era o último verdinho antes, né? Ezequias, Manassés, Amon e Josias. Indignação, né? Caifás, quando foi no momento que Jesus afirmou que de fato era o Filho de Deus, ele foi lá e rasgou sua veste e falou: blasfêmia, blasfêmia! É um momento também, uma indignação também era um momento onde eles rasgavam suas vestes. Momentos de arrependimento, né? Quando Acabe lá, por exemplo, Acabe foi lá o rei que juntos de Jezabel fizeram tantas coisas, ele recebe a profecia que ele vai morrer de Elias, então ele se arrepende do que ele tinha feito e Deus ali conserva mais alguns anos na vida de Acabe. Uma combinação desses fatores todos também é possível. A gente vê lá no caso das notícias de Jó, conforme as notícias chegando, olha, morreu seus filhos, seus gados foram roubados, caiu não sei o que, e pegou fogo não sei aonde, e você ficou doente. Então uma combinação dessas coisas, você também vai ver a questão lá de Jó rasgando suas vestes. Aqui tem um ponto que eu acho bem interessante também sobre essa questão de rasgar as vestes. Eu vou trazer aquele episódio quando o véu do templo se rasga no exato momento da morte de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Mateus 27, 50 e 51. Aqui, antes de continuar, só quero fazer um pequeno paralelo que a gente aprende e é importante que a gente tenha sempre isso em mente. Existe um negócio chamado exegese, que é quando eu faço uma interpretação literal do fato conforme ele foi narrado. Se eu for fazer uma interpretação desse fato que eu acabei de narrar, então Jesus morreu, conforme no momento exato que ele morreu, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, ponto. Aconteceu um grande milagre, algo sobrenatural aconteceu e ponto. Uma exegese é quando eu faço uma interpretação um pouco mais alegórica sobre o fato narrado. Eu vou injetar ali um ponto de vista que é pessoal da pessoa, né? Que é da pessoa que está lendo, certo? É um ponto de vista, não quer dizer que o texto diga exatamente aquilo, mas é algo que a gente pode talvez extrair do texto. Sempre lembrando que exegese não é algo que a gente tem que bater com uma verdade exata, certo? Exegese sim, mas exegese não. São uma interpretação daquele texto. Tem algumas interpretações muito interessantes sobre esse caso do véu do templo se rasgando. A primeira, e a mais comum, é a questão de que nós, a partir daquele momento, né, o véu do templo separava o santo lugar do santo dos santos, e a partir daquele momento, todos os homens e mulheres passam a ter acesso direto a Deus, sem a necessidade de ser intermediado ali por um sacerdote, pelo sumo sacerdote. Todos nós passamos a ter acesso a Deus, dado que o véu do templo se rasgou. Uma outra que não é tão comum, mas é muito interessante, é ao contrário. O véu do templo se rasgou e a partir daquele momento Deus saiu daquele lugar, dizendo: eu não habito mais em templo construído por mãos humanas. E a partir depois do Pentecostes, né, desce o Espírito Santo e o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Ou seja, essa saída de Deus pelo santo do lugar e para habitar em nós. E tem uma terceira que é também
interessante. Aquele momento era um momento que tinha de tudo para ser o momento mais triste da humanidade. Morria ali o Salvador. Era uma morte necessária, mas ele morria ali. E ali era um momento de sofrimento. E como se o véu se rasgasse, como se fossem as próprias vestes de Deus sendo rasgadas ali naquele momento de extrema angústia, que também nos trouxe a salvação. Então são 3 exegeses que nós podemos fazer sobre esse templo, o véu do templo se rasgar. Prosseguindo aqui, o subtópico 3 diz o seguinte: entendendo a vontade de Deus, por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Segundo livro de Crônicas 34:22, então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Aras, e lhe falaram a respeito. Ponto. Ela habitava na cidade baixa, em Jerusalém. Então, ali teve um momento de contato com a profetisa Hulda, para dizer o que Deus tem para falar para nós. Então, meu amigo, a profetisa profetizou. A gente sempre vê, ao longo da Bíblia, as profecias raramente são boas. Tradicionalmente, Deus levanta homens e mulheres para profetizar o juízo de Deus sobre um povo que vive em pecado. Os profetas da Bíblia aparecem com essa intenção. É o juízo de Deus sobre o povo. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias, isso aconteceria somente após a morte dele. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Ponto importante aqui da profecia de Hulda. Ela fala para Josias: olha, o pecado daqui está tão grande. Tudo isso que você fez, Josias, parabéns, Josias. Você vai se livrar, você vai prosperar. Mas esse povo já está condenado. Esse povo não vai ter a salvação dele. Vão ser, sim, extraditados. Então, como se fosse, o pecado é como se ele fosse uma grande queda que a gente vai tendo ao longo do tempo. Então, você imagina aqui, né? Então, você está aqui, lá no templo, abandona a palavra de Deus. Abandonar a palavra de Deus, comete aqueles pecadinhos. Sabe? Não é um pecado, é um pecadinho pequenininho, miudinho, aquela coisa que ninguém percebe. Mas ali, você está caminhando para a sua queda. Você cai no mundo. O famoso cai no mundo, que a gente diz que a pessoa... Pecadinho, né? Daqui a pouco tá tudo tranquilo. Quando você vê, você já está lá no mundo, virando muitas das vezes apenas um crente nominal. Aquele que vai aos cultos aos domingos, mas não sabe mais da palavra de Deus, não quer um relacionamento com Deus, é apenas nominal. Vai porque vai que a espada de Deus desce sobre ele, né? Abandona Deus. A questão, daqui a pouco, você abandona Deus. Não distingue mais o certo do errado. O que era errado passa a ser certo, o que era certo talvez para você passe a ser errado. O errado torna-se certo e aí vem a sua morte. E se veio a sua morte, meu amigo, não tem muito o que posso fazer. Dado a morte, não existe purgatório. Tá? Não temos uma base bíblica para a doutrina do purgatório, ou seja, morreu, segue-se o julgamento. Alguns para a condenação eterna, outros vão receber o seu galardão. Mas se você seguiu aqui essa linha de queda, não se arrependeu, então, meu amigo, você vai sofrer o juízo e a justiça de Deus. Síntese do tópico 1. A prática da leitura e da meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. Tópico 2. A renovação do pacto com o Senhor. Subtópico 1. A leitura do livro diante do povo.
Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso, convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para que se reunissem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. Isso é importante porque o verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado. A nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento, por meio da palavra, é duradouro. A Bíblia não é um livro de leitura opcional. A Bíblia é um livro de leitura obrigatório. Tem que ler. Todo dia a gente está fazendo o plano de leitura cronológico, mas existem vários planos. É importante que a gente guarde o nosso coração. Tem muita gente que curte movimento. Vamos fazer aqui um negócio diferente, coisa e tal. Vamos fazer aqui uma programação especial. Isso é bacana, isso é muito legal. Mas isso não faz um avivamento duradouro. Você vai sair dali emocionado, mas depois, durante o resto da sua semana, você vai sentir que falta alguma coisa. Você vai se esquecer da palavra de Deus. Então, a leitura da palavra de Deus é obrigatória. Temos que ler todos os dias e refletir sobre ela. Uma outra coisa também, por que Josias envolveu todo mundo? Não podia ser só ele, não podia ser só ali a corte, não podia ser apenas eles, mas o clero. Ele envolveu o povo todo. Isso tem que dizer alguma coisa para nós hoje em dia. É importantíssimo que a gente compartilhe a palavra de Deus. Sozinho você não é igreja. Repetindo, sozinho você não é igreja. No máximo você é um membro de uma igreja. A gente escuta muito, vê aí a questão dos desigrejados, aquelas pessoas que se desiludiram com as igrejas e começam a dizer assim, não, agora o templo sou eu vou ficar fora da igreja. Furada. Você não vai conseguir sozinho, você precisa da ajuda de irmãos. Você tem que orar com seus irmãos, você tem que colaborar com o corpo de Cristo. Isso é fundamental, isso é bíblico, isso é vontade de Deus. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Subtópico 2, a destruição dos ídolos. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Além disso, ele expurgou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. Josias limpou toda Judá e também limpou parte do reino do norte, do reino que era o reino de Israel também. Lógico que não limpou o reino inteiro, porque ele já havia sido dominado ali pela Síria. Trazendo para hoje, né? Bota aí no chat, bota aí no live chat. Quais seriam exemplos dos ídolos de hoje? Quais seriam exemplos dos ídolos de hoje? Vai botando aí no chat enquanto eu tomo aqui um gole d'água. No copo do Homem-Aranha. Na verdade é do Miguel, mas perdeu. Vai botando aí, botou? Nós temos vários ídolos modernos. Não estou falando de imagens. Você pode chegar assim e dizer dos nossos irmãos católicos, mas eles ficam adorando imagens. O problema é deles. Mas nós, mesmos os cristãos, podemos ter nossos ídolos também. Nós podemos idolatrar dinheiro, emprego, faculdade, namorado, namorada, marido, esposa, filho, filha. Qualquer coisa que roube o lugar de Deus passa a ser o nosso ídolo. Lembra-se do que diz a palavra de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, o próximo, como se fosse a ti mesmo. E quando a gente tem uma verdadeira conversão, a gente tem a obrigação de ter uma nova vida em Cristo. Nós temos que mudar. O velho homem e a velha mulher têm que morrer,
tem que abandonar, tem que romper, como Josias fez. Eu vou pegar toda a idolatria desse povo e vou destruir. A gente tem que literalmente destruir aquele que era o nosso pecado, que era o nosso ponto fraco, que era o nosso ídolo, que nos fazia ajoelhar diante dele, fazer coisas que desagradavam ao nosso Deus. Alguns exemplos aqui. Imagina, eu tenho minha esposa, eu tenho meu marido, eu tenho uma namorada, eu tenho um namorado, né? Mas, né? Vai que algo não dá certo. Então eu tenho aqui os meus contatinhos, tem um contatinho aqui, né? Que vai, de vez em quando ali, eu falo alguma coisa, né? Pra ver como é que tá as coisas, né? Ou então, eu tenho ali umas revistas, ou acesso uns sites, eu sou um homem casado, uma mulher casada, ou até mesmo estou namorando, lembrando que o namoro do cristão é feito para casamento, né? Eu estou ali, mas também vejo ali umas coisas pornográficas ali para ficar excitado. Joga fora o seu ídolo, joga fora o contatinho, joga fora a revista, joga fora o site, porque isso te faz pecar. Isso faz com que você tenha um vínculo com o seu velho homem, com a sua velha mulher, e pode ser justamente ali a brecha por onde Satanás vai te entrar e te capturar nas armadilhas dos pecados mais uma vez. Tem vários outros também, imagina, eu sou um bom trabalhador, né? Eu trabalho aqui direitinho, mas eu gosto ali de um unzinho, eu dei um unzinho ali por fora, bota ali um unzinho por fora, né? Ou então, poxa, eu sou muito amigo, mas eu gosto de uma fofoquinha, né? Eu conto ali, eu sou amigo do João aqui, mas de vez em quando eu tô com a Maria, aí eu chego ali e falo com a Maria mal do João, né? Joga essas coisas fora. Você tem que destruir os seus ídolos do passado, acabar com eles, para que você tenha uma nova vida em Cristo. Você está com Cristo, é uma vida nova. Percebe que todas essas coisas estão no diminutivo, porque na verdade a gente nunca peca de uma tacada só, sabe? Não é porque passou uma mulher bonita na minha frente que eu vou trair minha esposa, de cara. Normalmente são coisas que eu vou dando brecha, eu falo, olha, que mulher bonita, que interessante. E aí eu vou falar, opa, e aí, tudo bem? Como é que você tá? E aí começa com um beijinho, um abracinho, e coisinha aqui, coisinha ali. Aquilo ali vai te inebriando, vai trazendo aquelas coisas à sua memória. Quando você vê, você peca. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. É justamente você vai abrindo brechas até o momento que aquilo acontece. A mesma coisa dinheiro. Tô aqui com um dinheirinho, pô, é só 100 reaisinho, né? Só, bota o diminutivo, né? Que fica menos pior. Só 100 reaisinho aqui, só milzinho. 10 mil, 1 milhão. Não tem fim, certo? O pecado acaba não tendo fim. Rompa, joga essas coisas fora. A verdadeira conversão é uma vida nova em Cristo. E uma vida nova em Cristo pressupõe o rompimento total com o pecado do passado. Vamos lá ver o que diz o apóstolo Paulo aos Efésios. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. A gente já sabe que a verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que foi boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Isso aqui eu acho que resume que é o ser cristão. Alguém que rompeu com o velho homem, acredita na verdade que vem através de Jesus Cristo. Pode até ser, você é humano, você pode até ficar um momento irado, nervoso, com raiva, mas que você não peque por causa disso. Ou seja, alguém deu um pisão no seu pé.
talvez naquele momento você queira xingar a pessoa e falar-lhe poucas e boas. Você vai ficar irado, mas você não vai pecar, você não vai xingar ninguém, você não vai falar poucas e boas para ninguém. Né? Fica ali na sua. Né? Se você furtava, não furtes mais, né? Que não sai da sua palavra, que não sai da sua boca nenhuma palavra enganosa, nenhuma palavra torpe, e que ela, na verdade, seja utilizada como instrumento de bênção, a fim de transmitir a graça de Deus àquelas pessoas que te ouvem. Amém? Síntese do tópico 3. O coração que transborda a Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor. Vamos ao último tópico dessa lição, tópico 3, a celebração da Páscoa. Subtópico 1, a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração, olha só, desde o tempo do profeta Samuel. Josias também restabeleceu a liturgia do culto e o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo e etc. Só para terem uma ideia da distância entre Samuel e Josias, deixa eu pegar aqui em cima. Lembra? Samuel, ele vai fazer a unção de Saul, né? A unção de Saul aqui em cima. Depois ele unge Davi, certo? Mas ele nem está mais presente na coroação de Davi. Então, olha só o tempo que se passa entre Saul e Josias. Certo? Então, este era o nível de falta de comprometimento que tinha o reino de Judá, o reino de Israel, melhor dizendo. A maior Páscoa foi da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel, relembra a proteção divina, o livramento da escravidão do Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo relembrar as obras que o Senhor realizara no passado. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos da promessa de Deus. E nós, cristãos, para que nós celebramos a Páscoa? Já vai escrevendo aí no chat, eu estou daqui de olho, hein? Estou aqui olhando, ó. Tô vendo o chat aqui bonitinho. Por que o cristão celebra a Páscoa? É diferente da dos judeus. Vamos lá, escreve aí que eu estou esperando. Os judeus celebravam a Páscoa justamente por eles terem sido salvos ali do Egito, né? Terem tido o êxodo do Egito. Né? Foi justamente aquele momento onde passa o espírito da morte, né? Que Deus mata os primogênitos do Egito, mas salva ali os primogênitos do povo de Israel. E ali teve a morte dos cordeiros, né? Justamente pelo sangue daqueles cordeiros terem sido passados nos umbrais da porta. Então ali o espírito da morte passava por ali, via que ali tinha uma família fiel a Deus e ia para a casa dos egípcios ou das pessoas que moravam naquela região e não tinham sido fiéis a Deus até aquele momento, certo? Nós temos algo que é um pouco semelhante, mas é diferente na questão de grau, né? Por quê? Enquanto a morte daqueles cordeiros foi suficiente para salvar aqueles primogênitos, nós temos a morte de Cristo e a sua vitória que nos salvou para toda a eternidade. Aquela morte dos cordeiros encobria os pecados do povo judeu, povo de Israel. Mas a morte de Cristo nos traz vida e vida eterna. Consequentemente, pela vitória de Cristo, nós temos essa vida eterna. Então, se perguntar para você, qual é a Páscoa do cristão? O que você celebra com isso? Nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte e a nossa vida eterna, que foi conquistada por Ele. Após achar o livro da lei, após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares a deuses pagãos e destituir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para o povo retornasse à celebração da Páscoa ao Senhor. Ele realizou a maior festejo do seu tempo,
nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Pegando aqui um breve resumo, já estamos encerrando essa lição sobre Josias. Então, com 8 aninhos de idade, ele inicia aqui o seu reinado. Aos 16 anos, ele inicia a limpeza do templo. E aqui, aos 20, ele inicia a destruição da idolatria de toda Judá e parte de Israel. Com 26, ele descobre o livro da lei. Percebe uma coisa interessante. Isso é importante a gente pegar. A descoberta do livro da lei vem após a destruição da idolatria. Ó, fica atento a isso aí. Então, aos 26 anos, ele descobre o livro da lei, restaura o templo e faz ali a celebração da Páscoa. Certo? Se a gente pensar nisso, nesse ponto aqui, entre os 8 e 26 anos, Josias teve um tutor, algum tipo de professor, né? Não fica claro ali quem é. A gente vê ali Safã, a gente vê ali várias pessoas em torno deles, Ilquias e tudo mais, mas alguém ensinou qual era o caminho do Senhor para Josias, até mesmo antes dele achar o livro da lei. Isso também diz algo para nós hoje. Né? O quê? O nosso conhecimento sobre quem é Deus é progressivo. Ah, eu nunca li a Bíblia inteira. Tudo bem, mas a gente tem que ir aos pouquinhos sendo ensinados na palavra de Deus, aprendendo quem é esse Deus. A gente nunca vai adorar o Deus da palavra sem antes entender a palavra de Deus. Por isso que, mesmo para as crianças, é fundamental, usando aquela expressão bacana de novo, sine qua non, que a gente ensine eles no caminho, no mesmo caminho onde nós estamos. Porque mesmo que eles não tenham lido a Bíblia, dependendo da idade da criança, a gente já vai ensinando ali, para que quando eles lerem a Bíblia, eles já falam, então só vai fazendo as conexões. Então me ensinaram por causa disso, me ensinaram por causa disso, me ensinaram por causa disso. Então isso é importante e nos diz aí esse período de tutoria de Ilquias. E depois que você conhece o Senhor de verdade, você tem que restaurar o templo do Senhor. Se você aceitou Jesus, falou, olha, eu morri para o mundo e nasci para Cristo, então é o momento de você restaurar o seu templo. Seu templo. Começa aqui da pontinha do cabelo, se você tiver. Se você não tiver, da pontinha da cabeça até a unha do pé. O seu corpo, a sua mente é o templo do Espírito Santo. Você tem que abandonar as velhas práticas e você tem que estar de mente e corpo limpas para que o Senhor Jesus habite nelas. A gente faz todo mês a gente faz ali a Santa Ceia, que é um memorial. É como se essa Páscoa, que era um memorial para o povo judeu, a gente celebrasse ela mensalmente, lembrando aquele sacrifício que sem ele a gente não teria vida. Nós estávamos destinados à condenação eterna. E se nós somos gratos ao que Jesus fez por nós, não pelo nosso esforço, porque pelo nosso esforço a gente não chegaria a lugar algum, mas se nós somos gratos porque Deus fez aquele sacrifício por nós e nós relembramos todo mês esse sacrifício que Deus fez por nós, então nós temos que ter uma mente e um corpo todos dedicados ao Senhor. Que a nossa boca fale sempre palavras abençoadoras. Que as nossas ações demonstrem um servo de Cristo. Que ao nós chegarmos, as pessoas falam, que bom que você chegou. E ao sairmos, que as pessoas falam, poxa, que pena que você está saindo. Que a gente seja uma bênção onde quer que nós estejamos. E que nós celebremos essa Páscoa continuamente nas nossas vidas. Síntese do tópico 3. A Páscoa é uma das mais importantes celebrações da Bíblia. Tais celebrações são fundamentais para nos lembrar dos feitos do Senhor. Fazendo aqui agora uma grande conclusão dessa lição. Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive Salomão. Já falamos disso lá algumas lições atrás. Este grande monarca
que prefigura o Messias, foi o cumprimento da promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre os seus reis e que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Concluímos a nossa lição. Aqui as nossas redes sociais também estão aqui, ó. Dá para ver daqui, ó, a descrição, ó. Ali na descrição ali, um pouquinho mais para baixo, tem os slides, né? Um pouquinho abaixo ali estão as nossas redes sociais. Nos sigam lá também. É muito importante para que a gente possa ter uma comunicação bem mais fluida com vocês. Vocês também podem nos procurar através das nossas redes sociais. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, por ter abençoado e guardado a família de cada um, por essa aula que meu pai deu, a minha mãe que está viajando, abençoe minha professora, a Laura que está doente, a Adriana, a Júlia, a Bianca. Abençoe a família, os enfermos. Muito obrigado por tudo. Nunca deixe faltar saúde na família de cada um. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, muito obrigado por você de faltar. Eu, mamãe, Mariana, papai, que a mamãe foi viajar, a nossa hora, nossa comida, nossa casa. Em nome de Jesus, amém. Essa foi a nossa escola bíblica dominical, com 2 presenças aí ilustres. Nos vemos na próxima semana, sem falta, na escola bíblica dominical presencial na Kairos, onde teremos a última lição, o capítulo 13 deste épico, que é a história do reino dividido de Israel e Judá. Não percam, lição especialíssima que encerra essa história que a gente tem visto. Em breve, a gente já vai mandar para vocês um novo link. Fique atento aí ao nosso WhatsApp e também às nossas redes sociais, onde nós também divulgaremos, se não já divulgamos, os links para o nosso culto. Não perca, é muito importante. Desligue-se de tudo e conecte-se com Deus. Até lá, até o próximo domingo. Nos vemos em breve.